Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Este é o esboço que segue o ciclo do aprendizado. Estamos na lição número 10 e o título da lição é Mordomia Cristã e Meio Ambiente. Está conosco mais uma vez Michelson Borges, quem é escritor, quem é editor da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Ele também é mestre em teologia e é um pesquisador da área de criacionismo. Bem-vindo, Michelson. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração e em seguida continuaremos com o nosso esboço. Amado Deus e Pai, obrigado porque temos essa oportunidade de mais uma vez abrir Tua Palavra, conversar sobre temas que têm que ver com as origens, a nossa criação e o Teu propósito para a nossa vida. Abençoa-nos neste estudo, nesta recapitulação, possamos extrair lições importantes para a nossa vida, nós aqui no estúdio e também nossos amigos que nos assistem nesse momento. Envia Teu Espírito para estar ao nosso lado. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ilustração interessante para poder saber como devemos cuidar a natureza é esta pequena árvore. É árvore mesmo, né? É um bonsai. Os donos desta árvore nos prestaram com muito cuidado. Vão cuidar dessa planta porque eles têm muito cuidado. Eles podam, regam, têm todos os cuidados necessários para manter esta planta. Já tem uma certa idade. É uma árvore enal, né? Mas precisa muito cuidado para subsistir. Isso é o que Deus deixou nas mãos dos seres humanos, o cuidado na natureza. E o foco da lição desta semana é: a criação revela que Deus criou a humanidade para cultivar e cuidar de seu mundo. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Trataremos 3 assuntos nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, guardiões da terra, os seres humanos, a raça humana. Em segundo lugar, sábado e o meio ambiente, um segundo ponto. E em terceiro lugar, mordomos da saúde. Vamos falar da primeira parte e logo vamos fazer uma pergunta. O que significa a ordem de Deus para que o ser humano domine a criação? E a correta compreensão desse assunto nos livra de 2 equívocos claros. Quais são esses equívocos? São 2 perguntas, então, numa, né? Vamos à primeira. O que significa o fato de Deus ter dito para Adão e Eva que eles dominassem sobre a criação? Na verdade, isso tem que ver com aquilo que a gente chama de mordomia cristã, ou seja, nós somos colocados por Deus neste mundo como administradores da criação. Deus nos empresta o meio ambiente. E o fato é que os criacionistas, aqueles que seguem a Bíblia, creem na doutrina da criação, deveriam ser os mais imbuídos de um espírito ecológico do que todas as outras pessoas, porque o motivo correto para nós é justamente o fato de que Deus nos dá como responsabilidade a manutenção, o cuidado para com a natureza que Ele criou e nos deu tão bondosamente. Então esse dominar não significa sujeitar, destruir, depredar. Muito pelo contrário. Dominar significa usar a sabedoria que Deus nos deu, usar a moralidade que Ele também nos deu para criar, para cuidar de modo sábio dessa natureza que é um presente de Deus para nós. E a segunda... Diríamos que domínio é aquilo que as plantas fazem dos seres humanos, né? Aquelas folhas, drogas, enfim, que saem das plantas, terminando dominando os seres humanos. E a ordem foi ao revés, né? Escravizando. Quais são então essas consequências? Os 2 perigos de que nos livram essa doutrina, né? essa concepção de que nós somos administradores da natureza. Muito bem. O primeiro é o desprezo para com a natureza. Se nós somos criados e recebemos de Deus a ordem de cuidar dela, de administrar bem a natureza, isso vai nos impedir, ou deveria impedir, de desprezar a natureza, como sendo apenas um recurso para usar sem nos preocupar com a sustentabilidade, com a renovação dos recursos. E o segundo perigo de que nos livra essa concepção é a divinização da natureza. Há pessoas que vão para o extremo oposto e aí passam a considerar a natureza como se fosse um deus ou uma deusa, né? A divinizam e a cultuam até. Nós não cremos nisso, nós cremos que a natureza provém de Deus. Deus deve ser cultuado, Deus deve ser adorado, a natureza não, ela é criatura como nós. Então esses 2 extremos são perigosos. E a correta compreensão da doutrina da criação nos
livra desses dois perigos. Em relação ao sábado, o meio ambiente, a pergunta seria de que maneira o sábado nos lembra de que somos administradores da criação? O mandamento do sábado, o quarto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, ele nos lembra e usa justamente esse verbo: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor. Então o sábado, como já vimos em lições anteriores, ele é um memorial, é o lembrete de Deus de que Ele é o Criador e de que a natureza ela está sob nossa administração. Sendo o sábado o memorial da criação, ele é o dia da ecologia. Porque, entre outros motivos, guardamos o sábado também porque Deus fez, porque Deus é o Criador. Então, toda vez que você reserva o 7º dia para descanso, para uma comunhão mais íntima com Deus, você também se lembra de que Deus é esse Criador maravilhoso que lhe deu a natureza de presente. E também uma lei, né, que fala de descanso da terra cada 7 anos. Sim. Tinha um propósito ecológico também isso, né? Sem dúvida, a questão do plantio, né? E o descanso, assim como a natureza precisa de descanso, nós também precisamos, né? Há um movimento agora aí tentando colocar no outro dia essa característica de dia da família, dia de salvamento da terra, mas isso não é correto porque a Bíblia já traz o verdadeiro dia da família, o verdadeiro dia da ecologia, muito tempo antes de o ser humano tentar criar essas ideias de salvar a terra e tudo mais. O verdadeiro dia da ecologia, da família e do contato com Deus é o Santo Sábado do quarto mandamento. E o terceiro ponto dessa parte da compreensão fala sobre que somos mordomos da saúde. E nós vemos um texto em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, seguindo esses passos. Qual é a principal, seria a pergunta, qual é o principal motivo pelo qual devemos cuidar a saúde também? Eu vou ler aqui, pastor, o texto que o senhor citou, que é justamente 1 Coríntios 6, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como o tema da lição desta semana é mordomia cristã e meio ambiente, a mordomia não tem que ver apenas com o meio ambiente, com o cuidado da criação. Ela também tem que ver conosco, né? Com o cuidado que temos que ter com o nosso corpo. Não apenas para sermos mais bonitos ou mais saudáveis, como muitas pessoas buscam aí a saúde talvez apenas por vaidade, né? Mas a nossa motivação principal é o fato de que nós não nos pertencemos. Deus nos emprestou esse corpo e pede que nós, assim como cuidamos da natureza, cuidemos dele também. Mantenhamos o corpo em boas condições, porque ele é templo do Espírito Santo. Quando nós tomamos algo emprestado, nós geralmente cuidamos mais disso do que aquilo que nos pertence. Então essa ideia deveria também estar impregnada na nossa concepção de cuidado do corpo. Ele não nos pertence e devemos cuidar dele e devolvê-lo para Deus da melhor maneira possível, né? Até porque, ao cuidarmos do corpo, estamos também cuidando da mente. Tudo de que nos alimentamos, o estilo de vida que nós mantemos, ele afeta o corpo e diretamente afeta a mente também. Segundo estudiosos, principalmente o chamado lóbulo frontal, que é a antena parabólica, né, digamos assim, com que nos conectamos com Deus. Se o nosso corpo não estiver bem, a mente também não estará bem, o lóbulo frontal não estará bem e essa antena vai ficar não muito bem sintonizada. Então lembre-se disso, né? Cuidado da sua saúde tem que ver diretamente com a sua adoração ao Criador, o seu contato com Ele, a sua comunhão com Deus. Então o propósito para cuidado da saúde não é para ficar bem, para ficar bonito, para ficar saudável, simplesmente também cuidamos principalmente da saúde porque nosso corpo é templo de Deus. E também, logicamente, para estar bem. Vamos para a aplicação, a terceira parte do nosso esboço. Um assunto que nós temos que considerar agora, como nós somos influenciados por a concepção correta da criação, porque se fosse evolução, assim a vida é assim, Não. Qual é a nossa concepção e como afeta isso nosso cuidado da natureza? Se nós creemos que fomos obra ou criados na imagem de Deus, a natureza é a criação de Deus. Se a visão darwinista fosse a correta, nós teríamos que realmente aproveitar ao máximo tudo que está à nossa disposição, né? Porque sobrevive o mais forte, o mais apto. Estamos aqui apenas para usar a natureza com uma finalidade utilitarista, né? Mas quando nós olhamos a natureza
sob as lentes, através das lentes do criacionismo, nós vemos que precisamos cuidar dela, temos que ter carinho para com a natureza. Não somos apenas, como eu já disse em outra ocasião, um animal a mais aqui na criação, animais racionais, mas somos a obra-prima do Criador. E como estamos colocados acima dos animais, como os seres humanos administradores da criação, nós temos um dever especial para com a criação. Esse dever, essa obrigação moral de cuidar, ela vem justamente da visão criacionista com respeito às origens. Vamos passar à última parte do nosso esboço, a criatividade. Deus um dia vai nos pedir contas de como nós temos administrado a natureza. Alguém dirá, eu sabia que Deus nos vai pedir conta, eu achava que era só de nossos pecados, nossa forma de agir, mas tem que ver também, nós vamos dar conta da forma como nós administramos a natureza, como nós a ensuciamos mais, a deterioramos mais. Então, como eu posso me envolver no cuidado na natureza, uma coisa que eu posso fazer em favor da natureza. Pastor, inclusive há uma profecia no Apocalipse que diz, né, que ele vem para destruir os que destroem a terra. Então Deus tem um ciúme, um zelo muito grande com respeito à criação. E uma das profecias tem que ver justamente com essa ânsia destruidora do ser humano. Nunca em toda a história vimos tanta destruição da natureza quanto em nossos dias. Portanto, isso também aponta para a brevidade da